Boa tarde, professora. Eu sou o Alberto Alves Passarelli e vou estar aqui falando um pouco sobre as Olimpíadas de 1972. De vez em quando eu vou olhar para trás porque eu colei na parede uma, um roteiro para não me perder muito. Infelizmente, como o meu computador ainda está quebrado, eu não posso fazer nenhum tipo de edição para adicionar foto e tal. E tem muita coisa legal, apesar de ser uma Olimpíada muito triste. Tem muita coisa também interessante sobre a Olimpíada, assim, muitos acontecimentos esportivos importantes. E infelizmente não vou poder estar mostrando uma imagem durante essa apresentação. É, então é isso. É, as Olimpíadas de 1972 aconteceram em Munique e se iniciaram no dia 26 de agosto e terminaram no dia 11 de setembro. Pela primeira vez, uma Olimpíada teve um mascote. E esse mascote era um cachorro da raça Basset Hound e o nome dele era Wald. E ele era pintado com as cores dos Jogos Olímpicos, que representam todas as nações. É, também em Munique teve início aos eventos de mega proporções. Assim. Eles utilizaram um estádio gigantesco e a Vila Olímpica ela era capaz de acomodar quase 20 mil pessoas. A Alemanha estava disposta a, a apagar o seu passado, né, mostrar para o mundo que eles se tornaram um país diferente. E tanto é que o lema dos jogos eram os jogos alegres, não os jogos felizes, jogos alegres. Mas infelizmente o que era para ser a Olimpíada da Alegria se tornou também a Olimpíada da Tristeza e ela é muito mais lembrada por conta do acontecimento terrível que aconteceu durante os Jogos. Na segunda semana, um grupo de terroristas invadiu a Vila Olímpica e o motivo deles, que eles disseram, é que eles estavam vingando o Nakba, que é, como é chamado por eles, a catástrofe palestina, que foi o fim da sociedade palestina para o surgimento de Israel. Principalmente, no caso, assim, a motivação principal deles foi a expulsão dos moradores de duas vilas, que era Ikrit e Biram. Então, eles invadiram a Vila Olímpica e fizeram reféns. E, infelizmente, os reféns que eles conseguiram fazer, todos eles morreram. E eu vou citar aqui, então, o nome desses reféns, que eram atletas e parte da comitiva de Israel, não só atletas, também tinham juízes e treinadores. Então, nesse acontecimento triste, morreu o treinador de luta greco-romana, Moshe Weinberg, os lutadores de luta greco-romana, Eliezer Halfin e Mark Slavin, o juiz de luta greco-romana, Yosef Butenfreud, os levantadores de peso, Yosef Romeno, Zev Friedman e David Berger, o juiz de levantamento de peso, Jakob Springer, o técnico de tiro, Gerhard Schor, o técnico de esgrima, André Spitzer, o técnico de corrida, Amitsu Shapira. E apesar desse acontecimento muito triste, apesar do dirigente, é, do organizador dos Jogos Olímpicos em Munique terem tentado finalizar os Jogos nesse momento, os Jogos continuaram. Eles fizeram no dia seguinte uma cerimônia em homenagem às vítimas, que além desses israelenses também houve uma vítima que foi um policial alemão, e os Jogos continuaram. E os números dos jogos são impressionantes. Para o momento, até então, assim, eram números impressionantes. Foram 195 eventos, com um total de 21 esportes. Foram 121 nações participando, com um total de 7.134 atletas, dos quais 6.075 eram homens e apenas 1.059 eram mulheres, como até então era comum, assim, um número de mulheres muito abaixo do número de participantes homens. Também nesses Jogos houveram a estreia de 11 nações que participaram pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, que foram as nações da Albânia, Burkina Faso, Benin, o Gabão, Coreia do Norte, o Lesoto, Malawi, Arábia Saudita, Somália, o Eswatini e o Tonga. E também, pela primeira vez, entrou nas competições as modalidades de handball, caiaque e slalom de canoa. Desculpa, meu nariz está coçando. E a arquearia voltou aos Jogos Olímpicos
depois de muito tempo fora. Ela ficou fora 52 anos dos Jogos Olímpicos. E foi no Jogo de Munique em que ela voltou a ser uma das modalidades de competição das Olimpíadas. Outros fatos interessantes também a serem citados é que pela primeira vez uma mulher ganhou na competição de adestramento equestre, que é uma competição mista. Mulheres e homens participam em pé de igualdade. E foi a atleta da Alemanha Ocidental, Lieselotte Liesenhoff. Também pela primeira vez no jogo olímpico, os Estados Unidos perdeu a medalha de ouro em basquete. Na final, inclusive era um árbitro brasileiro apitando a final, ele terminou a partida com 50 para os Estados Unidos a 49 para a União Soviética. Só que a mesa constatou que ainda faltavam 3 segundos de partida. E o jogo foi retomado. E nesses 3 segundos a União Soviética conseguiu fazer uma cesta de 2 pontos. E a partida então terminou com 50 para os Estados Unidos e 51 para a União Soviética. Os Estados Unidos ficou muito revoltado, fez várias menções de repúdio, falando que tinha sido roubado e tal. Mas ainda assim foi mantida a medalha para a União Soviética. Os Estados Unidos se recusou a entrar no pódio e receber a medalha de prata. Também houve a estreia do russo Vasily Alexeyev, que posteriormente se tornou o primeiro homem a conseguir erguer mais de 600 quilos. Então, a estreia dele em competição de levantamento de peso olímpico foi nas Olimpíadas de Munique. Também houve a estreia da russa Olga Korbut, que era muito jovem na época. Os relatos aqui de que ela encantou a plateia, aquela menina baixinha, pequenininha, muito jovem. Então ela roubou a atenção durante os jogos. E ela terminou a competição com 3 ouros e uma prata, apesar de ter sido a estreia dela. Assim, já estreou com muitas medalhas. E posteriormente, se não me engano, eu não anotei aqui, mas se não me engano é em 88, ela entrou pro Hall da Fama. Eu anotei o nome do Hall, mas não anotei a data, desculpa. Ela entrou pro Hall da Fama Internacional de Ginástica, se não me engano foi em 88. Também outra primeira vez que marcou essa Olimpíada de Munique foi o boxeador cubano Teófilo Stevenson, que ele ganhou na Olimpíada de Munique a primeira das 3 medalhas de ouro que ele conquistou durante essa carreira, a primeira das 3 medalhas olímpicas de ouro que ele conquistou durante essa carreira. E também foi nos Jogos de 1972 que pela primeira vez os oficiais, os juízes, os árbitros, etc., eles também fizeram um juramento no início dos Jogos, porque até então só os atletas faziam um juramento. Mas como nos anos anteriores houveram muitos casos de erro de arbitragem com acusação de compra e tal, pela primeira vez os árbitros não só os árbitros, os oficiais fizeram um juramento também para se comprometer a levarem a sua função a sério. Alguns recordes que aconteceram durante as Olimpíadas, e um é muito interessante, assim, a britânica Lorna Johnstone, de 70 anos, foi a mulher mais velha a participar dos Jogos Olímpicos. Ela detém esse recorde até hoje. Ela não está mais viva, mas esse recorde ainda é dela, que foi também na competição de adestramento equestre, a mesma competição em que a alemã ganhou pela primeira vez uma medalha de ouro competindo contra homens. Outro fato também que é muito lembrado nas Olimpíadas é o nadador estadunidense Mark Spitz, que quebrou o recorde de medalhas até então. Ele conquistou 7 medalhas de ouro, e com essas 7 medalhas de ouro nessas 7 modalidades, ele quebrou 7 recordes mundiais de natação. Dentre as mulheres, o maior destaque de medalhas foi da nadadora australiana Shane Gould, que conquistou 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, e quebrou 3 recordes mundiais durante as Olimpíadas. O quadro de medalhas das Olimpíadas terminou com a União Soviética em primeiro lugar, com 99 medalhas no total, 50 de ouro, 27 de prata e 22 de bronze. Os Estados Unidos terminou em segundo lugar, com 94 medalhas no total, das quais 33 eram de ouro, 31 de prata e 30 de bronze. A Alemanha Ocidental, nessa época a Alemanha ainda competia separadamente, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental.
desculpa, na verdade, Alemanha Oriental, que ficou em terceiro, eu ia falar Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental terminou as Olimpíadas em terceiro lugar, com um total de 66 medalhas, 20 de ouro, 23 de prata e 23 de bronze. Já a Alemanha Ocidental ficou logo abaixo, em quarto lugar, terminando as Olimpíadas com 40 medalhas, 13 de ouro, 11 de prata e 16 de bronze. E a curiosidade é que se a Alemanha tivesse competido como uma só nação, ela teria incríveis 106 medalhas totais, ficando na frente até da União Soviética, mas ainda assim ficaria em segundo lugar, por conta da questão da medalha de ouro valer mais, mas ficaria à frente dos Estados Unidos. E eles terminariam com 33 medalhas de ouro, 34 de prata e 39 de bronze. Já o Brasil terminou em 41º lugar, com 2 medalhas de bronze. E os medalhistas brasileiros foram o Shaq Shi, no judô meio pesado, e Nelson Prudêncio, no salto triplo.